Olá, pessoal, estamos aqui de volta. Olá, estamos aqui de volta para dar seguimento. O Instagram mata a gente do coração. Eu tô aqui tentando fixar o comentário rapidinho. E já chamo o nosso próximo. Rapidinho, gente. Eu não consigo fixar o comentário. Fixar. Acho que eu consegui agora. Foi? Enfim, não acho que eu vou conseguir. Vou convidar o Dé. O Deri, aliás. Ai, gente, eu desativei os comentários. Eu acho que você desativou o chat. É, Agora eu ativei de volta. Ô, Deri, seja bem-vindo. tudo Desculpa aí bom? essa atrapalhada no começo, mas estou aqui tentando ficar de olho no horário para poder marcar direitinho. Eu acho que eu abri às 16 horas pontualmente. E, gente, quem chegou agora, boa tarde. Eu sou a Aline Najara, sou professora na UNEB, Campus 13, aqui na Bahia, e nós estamos aqui dando seguimento à jornada que tem discutido, né, desde o dia 31, os 170 anos da lei que finaliza o tráfico negreiro, o comércio transatlântico, né, de africanos escravizados, e agora a gente está aqui com o Aderivaldo Ramos de Santana, nosso colega historiador, professor na Universidade de Bordeaux-Montaigne, na França, doutorando na Universidade de Paris, Sorbonne, e a gente tem aqui a honra e o prazer de ouvir a pesquisa de Deri, como chamamos carinhosamente, Pode chamar, pode chamar. a respeito, tem como Valeu título, demais. né, o caso do Clementina, navio negreiro francês capturado na província de Pernambuco em 1831, e o combate ao tráfico transatlântico de africanos escravizados no Brasil. Então é isso. Temos aí 30 minutos de apresentação e, em seguida, as nossas discussões. Vamos Antes lá. de começar, Oh, obrigado, Aline Najara. Muito sim. obrigado. Antes de começar, gostaria de agradecer a todas, todos e todas de participarem, de aderirem às nossas jornadas. Como a gente vem fazendo desde a primeira, do 13 de maio, a gente tenta mostrar nossos trabalhos de pesquisa, mostrar que a gente vem trabalhando e pautando alguns debates e vem dando alguns frutos, né? Então é importante agradecer e eu estou muito feliz de estar participando dessas jornadas, até porque foi uma certa provocação minha também, Sim. mas o trabalho é totalmente coletivo, né? Eu fiz questão de frisar isso na segunda-feira, mas estou feliz porque é a oportunidade que a gente tem de estar tratando um tema que é sério, na verdade, muito sério, e é tão caro para a nossa sociedade, né? Atualmente a gente tem um presidente que ignora, na verdade, esse tema, e quando pode também tenta sempre jogar a culpa nos africanos e não chamar a responsabilidade para o Estado brasileiro. Então, poder falar dessa data, do 4 de setembro de 1850, é também uma maneira de
recolocar o tema em debate na nossa sociedade, né? Sim. Pontuar o tema. E antes de eu começar a falar, assim, dessa apresentação que eu vou fazer hoje, eu espalhei aqui um monte de documento, porque senão também eu me perco um pouco. Eu gostaria de dizer que ela é fruto de um texto que será publicado em francês, de uma participação num congresso de março do ano passado, na Universidade do Havre, e que o tema era o Porto do Havre. Era o Porto do Havre e as suas colônias. Esse era o tema central. Então, eu fui convidado para tentar fazer uma ponte com relação ao Brasil. Por isso, eu fiz questão de colocar aqui na versão em português que o navio é um navio francês, mas na versão em francês está dizendo que ele é um navio do Havre. Eu especifico ainda mais de onde sai esse navio. E essa pesquisa, na verdade, ela só foi possível porque eu tinha começado minhas pesquisas do doutorado e em 2011 eu fui, por conta própria, sem bolsa, fazer pesquisa nos arquivos no Recife. E aí eu trabalho com dois sistemas. Eu trabalho com Brainstorm, onde eu faço os desenhos, eu vou fazendo minhas conexões no papel. E eu trabalho também com muitas tabelas, tabela de Excel, pesquisa anomática, na linha de um texto do Carlos Ginzburg, que se chama O Nome e o Como, né? Em que ele trabalha essa metodologia de como você encontrar alguns indivíduos através do nome de família, etc. Então, eu faço muito isso, eu tenho muitas tabelas de nomes e eu fico comparando. E quando eu estava fazendo pesquisa nos arquivos, eu vi esse documento sobre a apreensão desse navio francês. Aquilo me chamou a atenção, mas eu coloquei de lado porque eu não estava estudando propriamente os navios franceses apreendidos no Brasil. Eu estava estudando uma biografia específica, né, de alguém que foi escravo no Brasil, se tornou homem livre na França e voltou para o Brasil de novo. Esse é o tema central da minha pesquisa de doutorado, né? Um africano iorubá que foi capturado em 1820, vendido para o Brasil, se tornou doméstico de uma família francesa e, acompanhando essa família, pôde ganhar liberdade na França porque não existia escravidão na metrópole francesa, contrariamente do que acontecia nas colônias. Então, separando essa documentação, eu vi que ela depois, o mesmo nome do barco aparecia também em troca de correspondências consular entre o cônsul da França no Recife e o presidente da província, depois também no Rio de Janeiro e na França. Aí eu falei, tem documentos consideráveis para tentar fazer alguma coisa interessante com isso, no mínimo um artigo. Mas eu também tenho muita consciência de que eu, aqui, hoje, falando para vocês, eu sou um anão nas costas de gigante, porque antes de eu tocar nesse assunto, falar no tema do barco Clementina, o Marco de Carvalho, que talvez esteja assistindo ou vá assistir, colega nosso, professor da Universidade do Recife, Federal do Recife, ele publicou um livro chamado Liberdade, Rotinas e Rupturas do Escravismo no Recife, que foi republicado, acho que não me engano, em 2001, e já tinha abordado o caso do Clementina. Uma orientanda dele no mestrado, Cira Luciana Ribeiro de Oliveira Fernandes, escreveu uma dissertação de 2000, se não me engano, 2007, sobre também que ela fala dos africanos, chama Os Africanos Livres em Pernambuco, 1831, 1864, em que ela fala da apreensão do Clementina. E um terceiro texto que me ajudou muito é o texto do Maciel Henrique Silva, que vocês devem conhecer talvez na Bahia, porque ele fez o doutorado dele na UFBA, mas ele fez o mestrado no Recife. Ele escreveu um texto que foi publicado na Afroasa, em 2007, que se chama Uma Africana Livre e a Corrupção dos Costumes, em Pernambuco, né? 1830 a 1844. Por que eu estou falando desses textos? E também por que eu estou dizendo que eu sou um anão nas costas dos gigantes? Porque eles sedimentaram, na verdade, esse terreno pelo qual eu vou passear aqui hoje, né? A única coisa que eu trago de novo, de diferente nesse sentido, é o ponto de vista francês nesse debate. Como o cônsul e a administração francesa agiu com relação a essa apreensão, né? Porque eles já fizeram a maior parte do trabalho de condensar essa documentação, que eu fui também encontrando e achando que eu estava encontrando isso não pela primeira vez, claro, ninguém encontra um documento assim pela primeira vez, mas não sabia que eu era o Rubinho Barrichello, né, nesse sentido.
Eu estava sendo realmente o último a pegar essa documentação, talvez não o último, mas um dos últimos. E aí eu falei, como é que eu faço para trabalhar com esse documento? Foi nessa perspectiva, então, do debate francês, do lado francês, né, da questão. E eu vou entrar, então, diretamente no estudo de caso, para depois a gente poder abrir um pouco mais, né? Acho Sim. que ficou meio mais ou menos claro que esse é um artigo a ser publicado provavelmente agora no segundo semestre ou no primeiro semestre de 2021, porque com a coisa da pandemia as publicações pararam, mas ele é decorrente de um extra da minha pesquisa de doutorado, vamos dizer assim, daqueles documentos que você separa para retrabalhar um dia na vida. Enfim, o caso do Clementina, ele aparece na imprensa, no Diário de Pernambuco, no dia 24 de janeiro. Na verdade, no dia 24 de janeiro de 1831, José Lúcio Teixeira Cavalcante, juiz de paz do bairro da Taquara, em Goiânia, enviou um ofício ao presidente da província de Pernambuco, Joaquim José Pinheiro de Vasconcelos, informando que no porto de Goiânia, não foi exatamente no porto, foi na Barra de Goiânia, no dia 21 do mesmo mês de janeiro, eles tinham encontrado uma escuna francesa vinda de Calabar com escravatura, tendo na sua equipagem, né, como marinheiros, 9 pessoas, que é um número consideravelmente pequeno, né, e 3 passageiros espanhóis. Essa escuna trazia 188 escravos novos. Então, o ofício seguinte, o ofício do presidente da província, é mandar apreender essa escuna. Mas não esquecendo de levar alguém que fosse prático para navegar de cabotagem nos chamados nas praias naturais, como o Marco de Carvalho sempre sinaliza. Porque não é todo mundo que pode navegar nessas praias. Depois a gente vai ver que o próprio Clementina, o barco chega, ele não vai direto para a praia, né? Ele tem que procurar alguém que possa ajudar ele a ir até a praia, como acontecia normalmente quando um navio negreiro não entrava num porto sedimentado, né? E aí o desembarque desses escravos nessas praias que eram muito visadas, chamadas praias naturais, eles aconteciam normalmente entre a tarde e a noite. Foi assim no caso do Muhammad Garbo Baquaca e foi assim no caso também do Clementino. Uma vez em terra, né, normalmente os escravos eram distribuídos aos fazendeiros envolvidos no tráfico ou transportados mar adentro até uma outra fazenda para ser vendido. Normalmente era por terra, né, que o transporte era feito. Quando soube do ocorrido, então o presidente da província mandou o Brigue de Guerra, né, a Briga Nacional, 9 de agosto, capitaneado pelo Pedro da Cunha, para interceptar o Clementina e trazer, então, esse navio para o porto do Recife. O navio e a tripulação não entraram diretamente no porto, mas o que me chamou muita atenção é que, entre a viagem de Goiânia até o Recife, 3 escravos haviam desaparecido, né? E dos 188 escravos que haviam sido anunciados, que haviam chegado na Barra de Goiânia, 175 foram anunciados como chegando no Porto de Recife pelo Diário de Pernambuco. Então, me chamou a atenção de me perguntar, né, o que teria acontecido com esses escravos escravizados, africanos escravizados, que sumiram nesse curto espaço de tempo. Enfim, essa documentação é muito rica, porque existe uma troca de ofícios intensa entre o presidente da província e toda a sua administração para tentar, de melhor maneira, averiguar, de fato, se é uma escuna francesa, se não se trata de um barco brasileiro usando bandeira estrangeira, que também era muito comum nessa época do tráfico ilegal, e se não se tratava de um barco que tinha sido encomendado, né? No caso, a carga, esses africanos que foram escravizados, que seriam escravizados, se não for uma encomenda de negreiros do próprio Recife. Então, isso demorou bastante. E nesse interim, um africano morreu, faleceu no barco, né? Por falta de atendimento. Então, o presidente da província ele começa a apressar os ofícios dele para que um prático, um médico, fosse um cirurgião, fosse até o navio, né, e pudesse averiguar
quantos africanos estavam doentes, quantos tinham chegado doentes e de que maneira ele podia oferecer os primeiros socorros, né? Os primeiros atendimentos para a tripulação. Entre a data que o navio chegou no porto de Recife e o momento que os africanos desembarcaram realmente na cidade de Recife, demorou quase 2 meses. Imagina você, nesse vai e vem de envio de ofício e também averiguações, né? O que lhe chamou a atenção de um grande e importante traficante de escravo, Antônio da Silva e companhia, né? Que era como ele se intitulava, que ele manda um ofício para o presidente da província perguntando o que seria feito desses africanos, talvez com interesse de recuperá-los, ou se tratava, uma hipótese também, de sua encomenda, né? Ele mandou esse ofício e rapidamente o presidente da província disse que esses africanos seriam transferidos para a Fortaleza do Bruno e iam ficar sob guarda da presidência, né? Enfim, o que acontece depois é que todo mundo é levado à terra, né? Os africanos ficam nessa fortaleza e a tripulação, aos poucos, vai sendo liberada. Primeiro, são liberados os 3 espanhóis, que ninguém sabe o nome. Depois, os 9 marinheiros, após serem ouvidos, também vão sendo liberados aos poucos. Isso tudo acontece por barganha do próprio cônsul francês, que vai pressionando a administração, então, brasileira, para que o navio seja enquadrado num dos artigos que possíveis. Então, no tempo em que o presidente quer verificar, de fato, se aquele navio não é um navio brasileiro com outra bandeira, ou se não é encomendado por brasileiros, o cônsul vai pressionando, ele identifica, ele diz, não, de fato é um navio francês, mas vocês não têm nenhuma jurisdição para julgar esse navio, né? Porque não existia nenhum tipo de acordo entre a França e o Brasil no que tange o tráfico transatlântico de africanos escravizados. Então, por pressão do cônsul que, aos poucos, a tripulação é liberada, né? Tem melhor tratamento, porque, no princípio, eles são tratados como preso, e como se já tivesse sido julgado, eles têm uma ração muito curta de alimentação, não tem horas de descanso para tomar um banho de sol, nem nada. Eram tratados mesmo como preso. É como se a pressão do governo brasileiro tenha sido tamanha que eles já tinham decidido, julgado a tripulação e o navio. Mas, enfim, o que só vai acontecer muito depois, no final do próprio ano de 1831. Então, indo para o julgamento, de fato, depois que tudo foi colhido, as informações, aí a gente fica sabendo um pouco mais o que acontece com essa embarcação, né? Acho que cabe antes dizer que esse não é o primeiro barco francês que chega vindo de Calabar até o porto de Recife. Um pouco antes para ser mais preciso, 3 anos antes do Clementina ser capturado na Barra de Goiânia, um outro navio francês, um Cutter, que é um navio pequeno, mais rápido, que foge, né, um barco de 100 toneladas, então um pouco mais ligeiro para fugir das embarcações dos cruzadores ingleses, ele também fez a rota de Calabar até o Recife. Isso foi em 1829, que esse navio saiu do porto de Calabar com 181, quase o mesmo número de africanos que o Clementina trazia. 181 africanos, né, dos quais 49 morreram na travessia, então desembarcaram no Recife 32, e 8 foram para o hospital do Lazarento de Santa Amaro, né? Só para dizer que essa rota era conhecida, né, dos navios franceses também. Sobretudo do próprio Clementina, que era um navio que, em 1829, tinha feito também uma viagem do Havre ao Recife. Mas, enfim, no final do ano de 1831, então, que se dá o julgamento do Clementina e de sua tripulação. Aí o que a gente descobre?
sei que eu estou de tempo, mas acho que vale a pena dizer isso. O que a gente descobre? Tem Que o 9 navio minutos. chegou... 9 minutos. Ok, eu queria ainda falar porque tem uma coisa de uma agência, de uma africana, mas enfim, eu vou chegar lá. Senão nas perguntas, possivelmente, né, se houver. A gente descobre que o navio, de fato, francês, chega no porto da Barra de Goiânia, capitaneado por um tal de J. Fournier, que é um francês e que vai testemunhar, então, a seu favor. Né? Ele diz que o navio saiu, na verdade, de Calabar no dia 16 de dezembro de 1830 e desembarcou, então, no Porto de Goiânia no dia 19 de janeiro de 1831. O que indica que, na verdade, foram um mês e 33 dias, na verdade, de viagem. Talvez fosse possível, porque existia um sistema rodando e em determinada época do ano as correntes de vento eram tamanha que sempre traziam os navios mais para uma das costas, né? Ou a costa, no caso, o litoral brasileiro ou o litoral africano. E que o proprietário desse navio era um tal de Lesper. Era capitão do navio, mas morreu durante a travessia. Esse que está falando no julgamento, na verdade, um contramestre. Diz que, ao chegar no porto da Guiana, ele, talvez até entrar como condição para entrar, né, ele começou a vender os escravos. Vendeu os escravos também com medo de que a escuna fosse capturada. Então, 4 escravos a um nomeado José Jacinto de Matos e 3 a Elias Coelho Sintra, que é um grande traficante de escravos conhecido também na província de Pernambuco. Só não vendeu o resto dos escravos porque a vendida naquele exato momento. Então, o que ele está fazendo nesse julgamento, ele está reconhecendo, né, a culpabilidade do tráfico. Ele está reconhecendo que ele estava fazendo contra, né? Não necessariamente direcionado ao Brasil, porque ele usa como argumento que, na verdade, o barco tinha o destino da Martinica, mas que por questões justamente de doença estava morrendo a tripulação, mais os africanos, e eles acabaram parando na Barra de Goiânia. Na argumentação, um dos membros do júri diz que eles tiveram condições suficientes para, chegando a Fernando de Noronha, continuar a viagem até Martinica, que não existia problema nenhum, mas eles fizeram, de propósito, uma mudança na rota para não ir nem para o Maranhão, por exemplo, que era mais próximo, e vir para Recife, já tinham como destino praias naturais no Recife para entregar aos traficantes pernambucanos esses africanos que seriam escravizados. Enfim, o navio é julgado em 31, mas o cônsul francês continua naquela pressão, consegue o navio não fosse julgado como tráfico e sim como quando. Né? O problema é o seguinte: se ele fosse julgado como tráfico 31 criminal, né, que previa no seu artigo, o Código de 179, previa que fosse pago 200 mil réis para cada africano introduzido. Se fosse pagar 17 contos de réis por esses 188 africanos. O cônsul, sabendo também da legislação brasileira, fez de tudo para fazer com que o navio fosse julgado sobre outra acusação, né? Incorreta. E ele conseguiu. O navio é julgado por contrabando. A equipagem, né? Como eles chamam. Travando. Nenhum deles julgado, punidos. E a tripulação foi punido. Né? Viu ainda o cônsul reaver. Está travando ainda, né? Está travando um pouco, Deri. A imagem está um pouco... Eu não estou conseguindo te ouvir. É? Agora
Pronto, pronto, agora eu vi. O pessoal tá falando que tá travando muito. Mas foi só agora que deu essa caída, mas já voltou. Pode continuar. Não, está dizendo que eles conseguiram absorver o navio e a Sim, tripulação. O cônsul francês conseguiu, de fato. E os 175, como eu tinha falado, né? 175 africanos, morreu 174. Na verdade, quando foram, como a gente fala, arrematados, no final de ano de 1831, já eram 146. Então, mais gente, além daquele que faleceu no barco, mais gente sumiu no meio do caminho. A gente tem notícia de que pelo menos 4 deles fugiram. 3 na Fortaleza, os 4 na Fortaleza, quando eles estavam na Fortaleza do sim. Bruno. Os 4 fugiram nesse período. Um era um menor de idade, uma criança, na verdade, de 5 anos, que conseguiu fugir e esse não foi encontrado. Os outros 3 foram recuperados pela própria polícia do bairro de Boa Vista, no Recife. Então, não sei porquê, né? O número se reduziu ainda mais do que aqueles 13 que eu tinha contado no início da apreensão. Mas, no final das contas, eles são arrematados. E são arrematados 90 indivíduos, dentre eles 4 mulheres somente. Então, você tem aí esse número de mulheres que arremataram o serviço desses africanos, e na sua maioria eram homens. E, num desses casos, desses africanos arrematados foi trabalhar pelo Maciel, justamente. É uma mulher, uma africana, cujo nome a gente não tem. Eles deveriam ser identificados como Calabar, né? Como Calabar no Recife. Mas ela recebeu como nome de batismo, que também é uma coisa que não fica claro em que condições eles foram batizados, quando e como. Ela recebeu o nome de Cândida Maria da Conceição. Ela veio no Clementina e em 1843, então, ela abre o primeiro processo, a viúva do seu concessionário, né, pedindo liberdade, porque travou de novo? Não, vá, deu para ouvir. Que ela abre o processo, a ação de liberdade. Não, tá me ouvindo? Alô? Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Isso. Ela abre 2 processos. E ela... Estou te vendo muito bem. Sim. Ela abre 2 processos contra a Ana Nobre Ferreira, que era então viúva do seu concessionário, né? A pessoa que na verdade, arrematou os serviços da Cândida Maria da Conceição. Cândida Maria da Conceição. Na verdade, ele arrematou os serviços dela e depois, para trabalhar, primeiro tentou formá-la, né, para ser cozinheira, etc., sempre com o argumento de que ela não queria aprender a profissão, mas depois os serviços dela, né, e vendia roupa na rua, Sim. na verdade. Então, ele alugou os serviços dela ao cabo de... Ela entendia que ela estava incluída no Alvará de 1818, que dizia que o tempo de trabalho, né, esse tempo de trabalho de 14 anos, ele poderia ir por bom comportamento e etc. Então, ela vai requerer a liberdade nessa condição. E também porque ela tinha condição de viver sobre si, né? Ela ganhava pelo seu concessionário e inclusive, conseguia acumular e viver sobre si. Eu não quero estourar muito tempo, são agora 4h31, não sei se é melhor abrir para perguntas ou eu posso contar. Sim, tem uma pergunta aqui do Cândido e tem alguns comentários também do Alexandre Doria, principalmente. Né? Ele veio falando de como boa parte dessas documentações também referentes a esse período, elas ou foram perdidas ou foram jogadas fora, né? E aí eu me lembrei do texto que você publicou sobre o testemunho dos tubarões.
né, de como boa parte dessas documentações eram jogadas também ao mar como estratégias de burlar de burlar a lei, né? E tem uma pergunta aqui Isso. do Cândido, que ele diz o seguinte: Deri, eles alegaram não ter tratado o franco-brasileiro. Mas como fica essa situação e o Brasil independente diante do Tratado de Santa Aliança de 1815, que já abordava o fim do tráfico? Deixa eu ver aqui, tem uma outra. Tem muita gente aqui saudando, elogiando também a abordagem, né, a discussão. E tem uma pergunta aqui, é a Cândida Maria da Conceição, essa Cândida que você está se referindo, e por que que ela abre dois processos contra a Nobre Ferreira? Eu acho que foi na hora que a fala cortou, né? Então, se você puder retomar um pouco isso. E o Alexandre também está aqui falando, né, que a fala picotou, mas para retomar um pouco essa coisa das estratégias de burlar a fiscalização das autoridades. É isso. Eu acho que aí dá para ainda uma boa discussão. Conseguiu ouvir? Eu não estou te ouvindo agora. Gente, a internet nos trai, né? Então, eu vou escrever aqui, Derice. Ele não vai ter como responder. Será que ele está me ouvindo, gente? Está conseguindo me ouvir? Não? Deixa eu tirar o fone para ver. Agora? E ele está sem áudio. E agora, o que é que eu faço, gente?